Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nós nos damos a oportunidade de ir até o Senhor, escutar aquilo que Ele tem a nos dizer, escutar aquilo que Ele deseja para nós. Hoje, de modo especial, segundo domingo da Quaresma, seguindo as nossas semanas quaresmais e avançando nesse deserto quaresmal, onde Deus nos chama, nos convoca para mais e mais estar diante dEle, mais e mais estar com Ele. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita carismático, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e que alegria eu estar aqui com vocês mais uma vez e que oportunidade enorme para nos aprofundarmos mais e mais naquilo que o Senhor tem a nos dizer e deixar que Ele fale, deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele faça justamente aquilo que Ele deseja fazer em nós. Que nós possamos então olhar para o Senhor, nos voltar para o Senhor e deixar que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de meditação, onde Ele deseja fazer em nós algo completamente novo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos então à primeira leitura lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha, Senhor, a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenham medo.
Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. E quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não contem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, segunda semana da Quaresma se iniciando nesse segundo domingo, e hoje o Senhor vem falar de algo muito importante para nós dentro do período quaresmal e dentro das nossas vidas como um todo. Toda a nossa vida precisa estar pautada em tudo isso de alguma maneira. O que exatamente, irmão? Nós precisamos confiar. Nós precisamos entender, nós precisamos silenciar, nós precisamos fazer, nós precisamos ir. Mesmo que não faça sentido no primeiro momento, precisamos ouvir a voz de Deus e, ouvindo a sua voz, precisamos fazer aquilo que Ele nos pede, mesmo que no primeiro momento não faça sentido. E hoje, de modo particular, as duas passagens, as duas leituras, a primeira leitura e a segunda leitura, elas são muito tocantes para mim, porque são duas leituras que mexem muito com a minha vida, falam diretamente da minha vida. E eu digo confiança para vocês justamente porque até certo ponto essas passagens estão falando justamente disso. Estão falando, né? Estão tratando sobre a oportunidade que nós damos ao Senhor de fazer em nós o que bem entender, falar conosco, nos chamar, nos convocar, nos escolher, nos enviar para adentrar num ambiente completamente desconhecido. O deserto quaresmal, em diversos casos, ele é um ambiente completamente desconhecido porque Deus quer fazer algo novo em nós, Deus quer mudar completamente nossa história, Deus quer mudar completamente nossa vida a partir da realidade em que nós estamos. De alguma maneira, se nós estamos mal, Ele precisa nos mudar, nos transformar, nos reconstruir se for necessário. Se nós estamos passando por uma situação que necessita urgentemente da ação de Deus, Ele vai nos fazer confiar, Ele vai mostrar como essa situação é necessária para que nós confiemos mais e mais nele. E eu falo de confiar porque a confiança ela é alicerçada pelo poder da fé, como diz São Tomás de Aquino. E entendendo isso, quem é o pai da fé? Abraão, pai de uma nação inteira, Abraão. Mas antes de ser Abraão, ele era Abrão, como está mostrando aqui a passagem de Gênesis 12, a partir do versículo 1, que é uma passagem que fala muito sobre a minha vida particularmente, onde o Senhor ele vem, ele escolhe Abrão, ele chama aquele homem, ele decide se apresentar para aquele homem. No meu caso, o Daniel, né? O Danielzinho, o Daniel Vitor, sei lá como vocês preferirem, aquele Daniel jovem, aquele Daniel mais novo, que não sabia nada sobre a experiência com Deus, não sabia nada sobre uma vida com o Senhor, de repente ter uma experiência muito forte, uma experiência onde o Senhor chamou e eu me entreguei inteiramente para Ele. E na minha entrega eu disse: Senhor, eu quero fazer com que as músicas, com que as minhas palavras possam ser realmente para alcançar mais almas para Ti. E na minha entrega total ao Senhor naquela noite, na minha adolescência, o Senhor ele se revelou para mim, assim como Ele se revelou para Abraão. Eu não era ainda o Daniel Arcanjos, como estou sendo hoje, como me apresento hoje, consagrado. Eu era o Daniel, o simples e jovem Daniel de 15 anos, que estava tendo as suas primeiras experiências profundas com Deus, onde o Senhor vem e fala: sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. O momento onde o Senhor começa a fazer promessas para mim, Ele começa a apresentar coisas novas para mim, Ele começa a mostrar um horizonte enorme, onde a minha vida estava sendo transformada por coisas que antes eu não queria e eu passei a querer, coisas que antes eram de Deus e que não faziam parte da minha rotina, e eu passei a acrescentar na minha rotina coisas que antes eu não tinha o hábito de fazer, como rezar com frequência, como falar com Deus com frequência, como realmente querer me entregar, me doar pelo serviço. E eu passei a fazer por causa daquela experiência única e inicial que eu tive. E naquela experiência o Senhor começa a fazer promessas para mim, promessas para a minha vida. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Essa foi a promessa que ele fez para Abraão. Um homem que não podia ter filhos, um homem cuja esposa era estéril, um homem que tinha uma dificuldade enorme para
confiar em algo, até porque Abrão ele estava imerso num ambiente completamente pagão, com deuses pagãos, deuses mundanos, obviamente, com falsos deuses ao seu redor, ali em Ur dos Caldeus. E naquele contexto, um Senhor, um Deus, um homem surge diante de Abrão, imbuído em glória, revestindo-se com a sua luz infinita, algo que Abrão nunca testemunhou, algo que Abrão nunca viu. E de repente Abrão então contempla aquela imagem, aquele Senhor, aquele Deus presente, vivo, translúcido, profundamente espiritual. Não era um Deus de barro, não era um Deus de metal, não era um ídolo. Era verdadeiramente o Senhor Javé dizendo e fazendo uma promessa para ele: vai, sai da tua terra, sai dessa zona de conforto, sai desse teu lugar, sai desse ambiente onde você está, sai desse lugar que ainda te empreende, sai desse lugar que ainda te isola, sai desse lugar que não está acrescentando em nada da tua vida, sai desse ambiente pagão, sai desse ambiente que não revela a mim. É isso que Deus fala para nós hoje também. Sair desse lugar que não é um lugar divino, sair desse lugar que não é um lugar cristão, sair desse lugar que não expande a nossa vida espiritualmente, não aumenta a nossa religiosidade, não aumenta a nossa relação com o Pai. Sair desse lugar e ir para o lugar que Ele vai nos mostrar, ir para o lugar que Ele nos revela, ir para o lugar que realmente é dele. Um lugar que realmente Ele nos promete, e Ele ainda diz mais: farei de ti um grande povo se você fazer a minha vontade, farei com que o teu testemunho alcance mais almas se você fizer a minha vontade, farei com que você seja abençoado, vou engrandecer o teu nome, te fazer conhecido, não porque você merece, não porque você é o melhor, mas porque eu estou te prometendo, eu te escolhi. Se você fizer a minha vontade, se você fizer o meu querer, eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Perceba uma situação aqui que eu quero chamar a atenção para essa quaresma. Meu irmão, minha irmã, nós não temos o poder e a justiça, nós não somos juízes de ninguém, de nada, como já estamos comentando nessas semanas, nesses dias da quaresma. Nós não somos juízes. Quem julga, quem deve realmente apontar o dedo e dizer o que vai acontecer é o próprio Senhor Deus. E se Ele está dizendo para nós que Ele vai nos abençoar, que Ele vai abençoar todos aqueles que nos abençoarem, significa que Ele vai dar aquilo que lhe apraz para aqueles que nos ajudarem. Da mesma forma que se houver pessoas que não estão querendo nos ajudar, se houver pessoas que estão nos ignorando, nos humilhando, nos atingindo, nos machucando, não cabe a nós querer amaldiçoar os outros, não cabe a nós querer pecar contra os nossos irmãos e irmãs, não, nós precisamos unicamente amar uns aos outros, e cabe a Deus julgar o que vai ser feito com essas pessoas que nos amaldiçoaram, que nos perseguem. Cabe a Deus dizer para nós o que nós precisamos fazer, cabe a Deus dizer para essas pessoas, para os nossos inimigos, para os nossos perseguidores, o que Ele tem para eles. E como o Senhor fala na palavra, eles já receberam a sua recompensa, não cabe a nós querer julgar, não cabe a nós tomar alguma decisão contra isso. Cabe a nós unicamente fazer aquilo que Abrão fez. Abrão partiu como o Senhor havia lhe dito. Ele disse sim, e ele fez o que o Senhor mandou sem pensar muito. Ele fez o que o Senhor mandou sem pensar muito. Ele fez o que o Senhor mandou sem pensar muito. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo que Ele faz merece fé. Ele confiou, ele teve fé nas palavras do Deus que se revelou para ele, coisa que nenhum outro Deus de barro, Deus de metal, ídolo, nenhum outro fez. O Senhor Javé se revelou para Abrão e ele confiou, e o Salmo vem confirmar isso para nós. Porque Deus ama aquele que faz o que é reto, Deus ama aquele que pratica a justiça e transborda em toda a terra a graça do Senhor. Se um justo for fiel a Deus, se você, imagina isso, se você faz toda a vontade do Senhor e se você agrada o coração de Deus,
Quantas e quantas graças não são derramadas à tua volta? Quantas e quantas graças não são derramadas na tua casa, na tua família, nas pessoas ao teu redor? É isso que o Salmo vem nos dizer hoje. Ele vem nos mostrar que muito melhor e muito mais agradável ao coração de Deus é ver almas que temem o Senhor, ver almas que respeitam o Senhor, que confiam esperando em seu amor. Porque assim Deus livra da morte e liberta as suas vidas, alimentando os seus corações quando é tempo de penúria, quando é tempo de dificuldade, quando é tempo de angústia, quando é tempo de dor. Deus sacia, Deus providencia, Deus faz para aqueles que o agradam, para aqueles que o ajudam. Deus faz. Muito mais fácil e justo fazer com que nós sejamos verdadeiramente esses que fazem a vontade do Senhor e deixar que o Senhor então nos agracie com a sua vontade, com o seu querer, com as suas bênçãos. Não porque é uma moeda de troca, mas porque o Senhor é bom. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e tudo que Ele faz merece fé. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. No Senhor nós esperamos. No Senhor nós esperamos. Tão somente nele. Esperar no Senhor, a palavra esperar, o verbo esperar na Bíblia está ligado diretamente à palavra esperança, ou seja, esperar no Senhor fazendo todo o possível para agradar o seu coração, para que Ele não atrase suas bênçãos, para que Ele não atrase sua graça, para que Ele não atrase aquilo que Ele deseja derramar sobre nós. Fazer todo o possível para agradar o Senhor, fazer todo o possível para ser bom aos olhos do Senhor, fazer todo o possível para que Ele venha nos abençoar mediante aquilo que Ele tem para nós. E é justamente por isso que quando nós olhamos para a segunda leitura de hoje, como eu falei, uma passagem que mexe muito comigo, as cartas de Paulo a Timóteo mexem muito comigo, porque parece que São Paulo está falando diretamente comigo, parece que eu sou o Timóteo. E aí São Paulo vem nos dizer hoje, sofre comigo pela boa nova, pelo anúncio do Evangelho. Fortifica o teu coração, a tua alma, pelo poder de Deus. Sofre comigo, sofre comigo. Daniel, está sendo difícil minha vida, sofre comigo. Senhor, está sendo difícil, sofre comigo. Pelo poder de Deus. Se fortificando no poder de Deus, confiando na sua alma, confiando no seu amor, confiando na sua glória, se fortifica pelo poder de Deus. O Deus que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não uma vocação de fraqueza, não uma vocação qualquer, não uma vocação de destruição, não uma vocação que vai nos jogar para o fundo do poço, não, uma vocação que nos leva para a santidade e da santidade para a salvação, da salvação para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. E São Paulo ainda completa isso dizendo que não é por causa das nossas obras, não é porque somos bons, não é porque somos maravilhosos, não é porque somos necessariamente esforçados para a busca pela santidade, mas em virtude do seu desígnio, do desígnio de Deus e da graça do Senhor que nos foi dada em Jesus Cristo. Nos foi dada em Jesus Cristo. E percebam no versículo que São Paulo vai dizer em Jesus Cristo desde toda a eternidade. Isso significa dizer que desde o momento da criação, desde o momento em que Deus criou o universo, criou toda a humanidade, nos criou, Ele já estava verdadeiramente nos reservando as graças e as bênçãos por meio de seus desígnios, por meio de seus mandamentos e preceitos. Ele já estava querendo derramar isso em nós, desde toda a eternidade, desde o início, desde o princípio até o fim. E quem é o princípio e o fim? Jesus Cristo. Esta graça foi revelada agora, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Na manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, não só destruiu toda e qualquer possibilidade de nos fazer perecer eternamente, Ele não só destruiu toda a oportunidade de nós sermos jogados no inferno, Ele destruiu a morte e também fez brilhar a luz da vida e a imortalidade por meio do Evangelho. No anúncio do Evangelho que Jesus faz, no anúncio da boa nova, no anúncio da boa notícia, no anúncio da verdade do Senhor, mostrando quem é verdadeiramente Deus por meio de Jesus Cristo,
pelo poder do Espírito Santo, nós então alcançamos a vida eterna e a imortalidade. Mas percebam uma coisa, meus irmãos e irmãs. Paulo, ele não diz apenas que Jesus é misericordioso, é bondoso, é maravilhoso e assim ele está nos salvando e nós podemos seguir nossa vida de qualquer jeito porque nós já estamos salvos. Não. São Paulo diz que Jesus, nosso Salvador, destruiu a morte, como também fez brilhar a vida eterna e a imortalidade para cada um de nós, mas foi por meio do Evangelho. Isso significa dizer que de nada adianta nós crermos que Jesus é nosso Salvador, crermos que Ele é a salvação, mas nós não nos voltamos para o Salvador, nós não buscamos a salvação, nós não cremos e não vivemos o Evangelho. Então, como nós queremos a salvação? Como nós queremos a vida eterna e a imortalidade? Como? É incoerente, simplesmente não faz sentido. Na vida de um cristão não faz sentido, porque nós somos chamados a ser outro Cristo. É por isso que São Paulo ele começa já essa parte da sua carta falando para Timóteo: filho caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, sofre comigo pela boa nova, sofre comigo, fortificado pelo poder de Deus. É por isso também que o Evangelho de hoje é um Evangelho já muito marcado durante o período quaresmal, porque é literalmente o período em que Jesus ele escolhe Pedro, Tiago, maior, e João, o irmão do Tiago, né, os dois irmãos, e ele chama os três para subir ao monte com ele. Já na preparação, no início da sua caminhada, já falta alguns poucos períodos, um tempinho apenas, para a caminhada pelo Calvário. Falta só alguns dias para nós, né? Para a caminhada pelo Calvário. E aí Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, confirmando todas as leituras de hoje, ele chama para ir a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Ali Jesus ele se transfigurou, ele mostrou a glória dele, ele mostrou quem ele verdadeiramente é no céu, ele mostrou quem de fato ele é, assim como o Senhor se mostrou para Abraão, ele está se mostrando aqui para Pedro, Tiago e João, e assim ele está revelando que é verdadeiramente o Deus transfigurado, glorificado, o Deus verdadeiro, único, perfeito e santo. E nisto, confiando nisto, tanto Abraão, e eu imagino que Pedro, Tiago e João também, todos eles passaram pela mesma reação. Olharam para o Senhor da glória e disseram: verdadeiramente este é o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Não temos mais por que discutir, não temos mais por que desconfiar, não temos mais por que duvidar, já que literalmente passamos por uma experiência de realidade sobrenatural. E percebam que toda a realidade sobrenatural de Deus nas nossas vidas nos leva para uma ação plena, uma ação que vai para mais além. A ação mais além de Abraão foi partir daquela terra de Ur dos Caldeus e seguir para um lugar que Deus não havia revelado para ele ainda, mas ele confiava no Senhor que se transfigurou na sua glória. O mesmo valendo para Paulo, que estava indo no caminho para Damasco e foi surpreendido por Deus, por Jesus, que se revelou também em glória do céu. São Paulo também passando por uma experiência sobrenatural, depois escreve no fim de sua vida para Timóteo dizendo: sofre comigo pelo Evangelho. Pedro, Tiago e João vendo todas as experiências sobrenaturais com Jesus bem ao lado deles, e principalmente neste instante no monte, quando Jesus se transfigura, Pedro, Tiago e João com certeza se surpreenderam o suficiente para dizer que não havia mais dúvidas. Não havia mais dúvidas. João com certeza não tinha mais dúvida, principalmente ele. E aí, com o rosto brilhando como o sol, ou seja, com a mesma potência, a mesma força, o mesmo calor, o mesmo brilho do sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz, brancas a tal ponto que era capaz de cegar os olhos, muito, muito brancas. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, a lei mosaica e a palavra viva profetizada.
assim representam Moisés e assim representam Elias. Eles ficaram conversando com Jesus, então Pedro, percebam que toda experiência sobrenatural, ela é uma experiência muito calorosa, muito maravilhosa, ela é uma experiência única, uma experiência sobrenatural, é a oportunidade de nós vivenciarmos algo que nunca vivenciamos antes e que principalmente está atrelada ao mundo espiritual e não ao mundo físico. E é por isso que a reação de São Pedro, ela é muito natural do ser humano. Senhor, é muito bom estar aqui, nós queremos continuar aqui, queremos continuar te contemplando em glória, queremos continuar experimentando de tudo isso. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Percebam que para Pedro obviamente representando tanto Tiago quanto João nesse quesito, Pedro mostrando a reação dos 3 de certa maneira, Pedro tem essa fala justamente porque para um judeu as leis mosaicas, o Pentateuco, a Torá, o livro sagrado da lei é algo simplesmente inquestionável. Ver Moisés ali era ver a própria lei diante deles. Ver Elias ali era poder contemplar um dos únicos que tinha sido arrebatado. Tamanha era a fama de Elias. Lembrando que Elias é comparado a São João Batista. Isso é algo muito único na vida de um judeu, na vida de alguém que vivia aquela cultura judaica. Por isso que Pedro tem essa reação. E no momento que ele tem essa reação, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa cobriu toda a montanha com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. É Deus, o próprio Deus, o nosso Pai, dizendo: este é o meu filho amado. Escutem o que ele vai dizer para vocês. Prestem atenção, escutem, ouçam atentamente. E quando ouviram tudo isso, os discípulos ficaram muito assustados, surpresos com tudo aquilo, com aquela experiência. Caíram com o rosto por terra. Uma coisa é você estar com Jesus, Jesus sendo o Verbo encarnado, ou seja, humanizado. Jesus, a própria humanidade aqui revelada. Outra coisa é você estar escutando a voz do próprio Deus, a mesma voz que falou com Moisés, a mesma voz que falou com Elias, a mesma voz que falou com os profetas, a mesma voz. Soberana, gloriosa, poderosa. É algo completamente diferente. E aí eles caem por terra assustados, prostrados. Jesus então se aproxima, toca neles para acalmá-los. Moisés e Elias já tinham ido embora e ele diz: levantem-se, não tenham medo. E depois disso, quando desceram da montanha, Jesus ordena: não digam nada disso até que o Filho do Homem, o Filho da Humanidade, até que o Salvador possa ressuscitar no 3º dia. E dito isto, é preciso que nós entendamos, para finalizarmos essa meditação, entendamos que é muito bom estar na presença do Senhor Todo-Poderoso, é muito bom estar na glória do Senhor, mas é preciso anunciar o Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho até a ressurreição. Sofre comigo pelo Evangelho até chegar na Terra Prometida. Sofre comigo pelo Evangelho até que a salvação do Senhor sobrevenha. Até que a salvação do Senhor chegue a nós. Sofre comigo pelo Evangelho até que a tua salvação esteja garantida e a tua glória, a tua coroa, a vida eterna seja dada para ti e você possa encontrar com Deus face a face no céu. Que essa quaresma seja justamente para isso, para a nossa busca contínua do Senhor e que possamos ir com o Senhor para o monte, escutar o que o Senhor tem a nos dizer, descer do monte e anunciar o Evangelho. Sair do deserto desejando anunciar o Evangelho com o ímpeto realmente de sair da nossa zona de conforto e levar a palavra do Senhor para outros irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e seu esposo, seu paizinho, São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre os nossos corações com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.